Quais os sinais de que estamos passando por um bloqueio de emoções ou emoções bloqueadas? E a diferença entre energia, vibração e onda? E qual a importância de trazer o sol para dentro de casa? Estas e outras perguntas serão respondidas por Silvana Biguete Bosa aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 12 anos em março de 2022 e estamos transmitindo atualmente 9 edições, 9 programas semanais ao vivo. 5 do programa Consciência Próspera, esse que você assiste agora, e mais 4 do programa Xamãs Connect Entrevista, tudo em comemoração a estes 12 anos da TV Consciência Próspera e desse programa que vem trazendo tantas pessoas interessantes, inspiradoras e que traz janelas e afinidade com a nossa consciência e, de certa forma, inspirando que nós possamos caminhar nessa prosperidade em todos os sentidos, espiritual, mental, emocional, físico, financeiro, entre todos os outros aspectos que podemos prosperar nessa vida. Então, estamos ao vivo, vocês podem participar com a gente, mandando suas questões, suas dúvidas ali via chat. Depois de um certo tempo aqui de bate-papo, a gente vai colocar aqui no ar suas saudações, suas conexões e suas perguntas relacionadas ao tema. O tema de hoje: Mistérios, Magia e Consciência Cósmica, que também é o nome do novo livro da Silvana. Ela vai contar um pouquinho sobre isso também. Na descrição desse vídeo você vai encontrar aqui o currículo da nossa convidada, também a rede social para vocês também entrarem em contato e outras formas de vocês apoiarem aqui o canal. Entre elas, se inscrever, se acaso você não está inscrito, curtir e compartilhar com outras pessoas. É sempre um serviço a essa possibilidade de partilha que nós fazemos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Vamos lá receber a nossa convidada Silvana Biguete Bosa. Bem-vinda! Obrigada, Samuel. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a você, meu querido amigo, e boa noite a todos que estão nos ouvindo. Muito bem. A Silvana já esteve aqui no programa, no outro estúdio, que era ali na Vila Mariana, já há algum tempo. E agora vamos falar sobre esse novo livro, né, que ela veio lançar, que está para lançar aqui no Brasil. Mas antes ainda, vamos começar a conhecer um pouquinho mais da história, né, da história da Silvana e o que ela vem desenvolvendo também do decorrer dessa jornada de vida. Eu gosto de fazer perguntas de jornada ou perguntas de tema, e às vezes até perguntas existenciais, essas que vêm assim no momento da fala da convidada, o que traz, a gente traz algumas perguntas essenciais também. E a primeira que eu trago é quando e como é que você começou seu interesse pela espiritualidade, contar um pouco também com essa sua relação entre essa conexão com a administração e depois a mudança de carreira. Como é que aconteceu isso? Primeiro esse seu chamado por essa temática, e se foi junto ou foi depois da administração. Não, e essa mudança de carreira? Foi um pouquinho, assim, diferente, foi um pouquinho complicado, porque eu até conto essa história no meu livro, que eu estudei em colégio de freira quando eu era pequena, e naquela época as freiras eram bastante radicais, e eu nunca pude ir na missa de domingo, porque eu sempre viajava, nós tínhamos um sítio que nós frequentávamos, então eu via Deus no meio da natureza, no meio dos bichos, e para mim era tudo maravilhoso, mas para as freiras, eu era uma grande pecadora, e hoje a gente sabe que era um bullying, elas me tratavam muito mal, como se eu fosse uma grande pecadora, e aí nesse momento eu decidi que eu não queria mais acreditar em Deus, porque se Deus era assim cruel, eu não queria mais saber, e me distanciei de tudo que pudesse ter essa conexão. Com uns 13 para 14 anos, mais ou menos, caiu na minha mão um livro do Lobsang Rampa, A Terceira Visão, e que aí começou a me despertar de novo essa curiosidade para esse mundo espiritual, para esse mundo assim invisível, inexplicável, e foi nesse momento que até os 17 anos, mais ou menos, que eu descubro Deus
mas eu descubro um Deus grandioso, um Deus amoroso, e foi aí que eu comecei a me aproximar. Mas eu nunca me imaginei trabalhando nessa área metafísica. Eu fui fazer psicologia, eu fiz administração de empresas, eu estudei outras coisas, fiz outros cursos técnicos, e no final eu acabei encontrando uma oportunidade de estudar numerologia, que foi, vamos dizer, o início do despertar. Eu tinha curiosidade de fazer uma consulta, esse meu mestre, né, de numerologia, que até cito no livro, o nome dele, ele não tinha tempo, mas ele ia começar um novo curso, e aí eu acabei entrando, e aí eu descobri um novo universo, e aí eu fui atrás da radiestesia, eu fui estudar geobiologia, aí eu fui estudar tarô, aí eu fui fazer um monte de outras coisas, cristais, e não parei mais. E a gente está sempre aprendendo nesse mundo, porque é tão grandioso que a gente, né, tem uma pontinha só desse iceberg, mas nós vamos atrás. Uma hora a gente começa a progredir nesse universo. No decorrer dessa entrevista, a gente vai tocar em algum desses aspectos que você trouxe dessas suas formações, né? E uma das perguntas que eu fiz lá na abertura desse programa foi qual é a diferença entre frequência, energia e onda? O que você pode trazer sobre isso? Não, na verdade, frequência e onda, basicamente é a mesma coisa. A frequência é o comprimento da onda e a energia é a manifestação dessa onda. É que eu não gosto muito de usar essa palavra energia, porque ela tem uma conotação um pouco pejorativa. Então, eu procuro trabalhar sempre usando a palavra frequência. E a frequência existe em todas as formas de vida, não é só naquilo que a gente conhece como a vida cartesiana, mas também numa outro estágio da vida onde as pessoas não enxergam essa relação. Então, através de formas, de objetos, através das pedras, dos cristais, uma mesa, ela emite uma frequência, ela emite uma radiação, porque existe uma atividade atômica em todas as substâncias, em tudo que foi criado no universo. E essa atividade atômica, ela gera uma frequência. E essa frequência, ela pode ser benéfica ou maléfica. Então, a gente tem que entender um pouquinho melhor isso. Mas, basicamente, é o conceito de energia, né? O comprimento de onda que cada objeto, ou cada coisa, ou cada pessoa emana. Uhum. E pegando até um gancho nisso que você está trazendo, como é que nós podemos nos conectar com as melhores frequências ou as altas frequências? Bom, olha, eu acho tão simples, eu não acho nada complicado. A gente tem que deixar o nosso instinto, né? Ser um pouco, liberar um pouquinho esse instinto, deixar ele mais livre, porque nós temos a percepção, é que a gente não ouve aquilo que nosso instinto diz. Então, aquilo que nos faz bem é estar com pessoas positivas, estar no meio de ambientes agradáveis, saudáveis, claros, no meio da natureza, conviver com assim, atividades saudáveis, se alimentar bem, ter uma vida mais regrada, tudo isso faz parte de uma boa frequência. Toda vez que você estiver morando numa casa, por exemplo, que tiver muita umidade, ou muita escuridão, ou tiver muitos ângulos, ou ela for, assim, muito fechada, pequenos quartos, então você tem essa percepção. E quantas vezes a gente vai num lugar e se sente mal? Ai, não me sinto bem aqui. Então é sinal que ali tem alguma coisa errada. Então, dê razão ao teu instinto, siga o teu instinto, porque ele sabe o que diz, né? A verdade é essa, não é tão complicado assim. E já que você falou sobre casa escura, né? Outra pergunta que eu fiz lá na abertura é qual a importância de trazer o sol para dentro de casa? Bom, o sol, primeiro ele é um bactericida natural, o que é muito bom.
e ele traz vida, ele traz essa vitalidade também. Existem vários estudos, inclusive num órgão que chama Urban Land Institute, que diz que uma pessoa, ela trabalha e produz 30% mais do que outra quando ela tem a oportunidade de estar próximo da luz do sol ou quando ela vê a luz do sol. Então, o nosso relógio biológico também absorve essa luz solar, e ele vai como se fosse um contador, né? E quando chega a noite, então as pessoas dormem melhor. Então, quem tem essa possibilidade de ter o sol por perto, ela tem menos problema de insônia. E, além disso, ele também é um antídoto contra as más energias, né? Todo lugar que é muito luminoso dificilmente ancora seres que não são tão interessantes assim da gente ter por perto. Então, o Sol tem muitas propriedades. E um dos títulos que nós colocamos, né, nessa entrevista de hoje, que também é o título do seu novo livro, é Mistérios, Magia e Consciência Cósmica. Vou fazer a pergunta da segunda palavra, né? O que é magia para você? Magia, bom, a gente pode até brincar, dizer que a nossa existência é uma grande magia, né? Olha essa criação, o mistério da criação, o nascimento. Magia é todo dia o sol está aí fora. Magia é você ter, encontrar felicidade. Magia é você ter saúde. E magia é você conseguir encontrar harmonia e equilíbrio dentro da sua vida. Para mim, essa é uma grande magia. Então, é claro que existem outras magias, que essas eu não gosto nem muito de considerar, porque eu nem sei como elas trabalham, e trabalham, vamos dizer, no aspecto da destruição. A minha magia é a magia do bem, a magia construtiva. Tudo que você puder fazer para melhorar a sua vida, o seu padrão energético, a sua qualidade de vida em todos os aspectos, como você disse, é financeiro, amoroso, é físico, emocional, espiritual. Essa é a grande magia, né? A grande descoberta de você encontrar qual é a melhor coisa que você pode fazer em cada momento que vai trazer essa transformação. Bom, esse novo livro então é Mistérios, Magia e Consciência Cósmica. Fala um pouquinho de como que surgiu essa ideia de escrever esse livro, qual é a sinopse, vamos chamar assim, e lembrar também as pessoas dos seus livros anteriores. Bom, então, é assim, esse livro, ele na verdade é um guia para o mundo invisível. Eu me sinto, assim, quase que um canal. Eu acho que eu fui um pouquinho um instrumento, sabe, Samuel, dessa composição, desse guia, né? Porque muita gente, às vezes, me perguntava como funcionava tal coisa, ou como era tal religião, ou por que existia Deus, como que a gente pode provar, existem anjos ou não? Eram tantas perguntas que as pessoas me faziam, e muita insegurança em cima de alguns aspectos, como a medicina alternativa, o que era a cromoterapia, funciona, a acupuntura, quer dizer, os cristais, quais eram as funções. Então, eram tantas pessoas que me perguntavam isso, e eu acabei achando que eu devia copilar um monte de informações simplificadas para desmitificar um pouco, porque, inclusive, sobre religiões, até pessoas tinham pavor, medo, né? Quando se fala de Umbanda, as pessoas ficam em pânico, acham que tudo é coisa do mal, e, na verdade, não tem nada a ver, existe muita amorosidade dentro de cada religião, porque todas elas levam a Deus. Então, eu me senti muitas vezes sendo um instrumento, e eu te falo com toda humildade, assim, quantas vezes eu escrevia um capítulo e, de repente, quando eu terminava, eu dizia, gente, mas, nossa, será que fui eu que escrevi isso mesmo? E se você me perguntar, às vezes, detalhes do livro, eu nem vou saber te responder. Às vezes eu pego, eu mesma leio e falo, nossa, olha que coisa, eu nem sabia que eu tinha colocado isso.
Então, esse livro, eu me senti mesmo que eu fui um canal, sabe? Eu canalizei alguma informação que devia ser passada para, já que a gente está nesse momento de transformação do planeta, o planeta tende a ascensionar, era uma forma, talvez, de facilitar o conhecimento das pessoas para que elas pudessem encontrar esse rumo também e ampliar essa consciência, né, cósmica que a gente tem. Então, acho que foi por aí. E um dos capítulos do seu livro fala de viagem astral. O que você pode falar sobre viagem astral? Nossa, viagem astral, que coisa mais interessante, né? É assim, muita gente tem experiências incríveis, desde os déjà-vus da vida, onde você vivencia uma cena que você, de repente, você fala, nossa, eu já sei até o que a pessoa vai falar, ou encontrar pessoas que você nunca viu na sua vida, que você acha que está no meio de um sonho, ou entrar num universo que você encontra pessoas que já faleceram, que não estão mais nessa mesma, no mesmo planeta, na mesma situação, estão em outras camadas esféricas, né? Então, essa viagem, ela pode ser feita, conduzida, onde você encontra um mestre que te orienta, ou ela pode ser espontânea, ela acontece simplesmente. E muita gente às vezes se assusta porque tem às vezes um retorno violento, então parece que você está caindo, né? Como se você estivesse caindo da cama, é como se a tua alma ela voltasse para o teu corpo, porque existe esse desprendimento da parte física com a nossa parte etérica. Então, ela acontece, existe esse passeio em outras dimensões ou na mesma dimensão e que a gente tem a oportunidade de vivenciar. E existem muitos relatos, muitas coisas bem bacanas, principalmente relatos até de pessoas em hospital, ou que viram o próprio corpo sendo tratado, ou que ouviram pessoas de outra dimensão que explicaram o que estava acontecendo, que às vezes a pessoa nem tinha consciência. Nossa, é tão complexo, tem tanto assunto que não acho que é só lendo o livro mesmo. Eu vou aproveitar que está falando sobre essa questão das experiências fora do corpo, normalmente noturna, porque as pessoas, a maior parte da humanidade tem suas experiências do período noturno, outras não, porque eles fazem a virada do fuso, né, em relação ao trabalho e tudo mais. Que é assim, qual o significado da pessoa acordar de madrugada sem motivo aparente? Então, existem várias teorias, né? Existe uma teoria física, onde você tem, não sei se todo mundo conhece, mas existem os meridianos, existem todos os órgãos que estão relacionados a esses meridianos, e existe uma funcionalidade, uma atividade maior de um determinado órgão, um determinado horário. Então, às vezes o pulmão é mais ativo, às vezes o fígado é mais ativo, às vezes o estômago, o coração. Então, cada um tem o seu horário coligado a esses meridianos. Então, fisicamente, quando você acorda um determinado período, sempre no mesmo horário, sem uma explicação aparente, existe uma ligação com algum órgão que você deve depois consultar, né? Tem até toda a tabelinha dos horários no livro, então você vai ver. Mas, ao mesmo tempo, existe também um outro lado espiritual, que existe uma conexão. Muitas vezes, você está precisando se centrar mais, ou acreditar um pouquinho em si mesmo, melhorar a autoestima, ou algumas vezes é algum comunicado de um ser superior que está tentando entrar em contato com você. Então, cada horário tem uma representatividade. É claro, se hoje você acordou às 3, amanhã às 5, amanhã, depois de amanhã às 2, não é assim. É quando ele se repete sempre no mesmo horário. Ela tem essa ligação física, mental e espiritual. Então, a gente precisa ver
qual é a relação de qual é o órgão que está sendo mais ativo e qual é a tua necessidade mental e espiritual que você precisa desenvolver. Mas existe uma explicação. Claro que tudo, sempre eu falo, peça sempre também orientação ao seu médico, nunca abandone o seu médico. As coisas funcionam conjuntamente, não é isolada, não é porque eu vou seguir uma medicina alternativa que eu vou abandonar minha medicina tradicional. Eu nunca esqueço uma vez que o meu homeopata, né, eu ia falar em italiano, homeópata, ele me mandou tomar a cortisona, e eu fiquei revoltada, falei, não, imagina a cortisona, mas você que é um homeópata, como que você fala isso? Ele disse, antes de tudo, eu sou um médico, então, eu fiquei, sabe, maravilhada, porque eu falei, é verdade, a gente não deve desprezar nada, a gente tem um monte de informação que é para conciliar, e assim escolher a melhor possibilidade para você atuar dentro da tua cura. Bom, buscar, né, essas bases, esses caminhos de cura também, né, nessa parte que você falou da medicina. E o outro lado é um contato maior. Faz uma pergunta relacionada com isso, que lá no início você falou sobre essa importância, vamos chamar assim, de entrar em contato com nossos instintos. Então, qual o caminho para aumentar a nossa percepção ou escuta da nossa voz interior e desse instinto? O que a gente pode ter como prática ou comportamento ou algo assim que possa fazer com que essa voz, que às vezes era tão ativa no período da infância e com a adultidade a gente vai esquecendo ou abaixando o volume dela. Qual seria, então, esse caminho? Então, o primeiro caminho, eu acho que é seguir o coração, não a mente, porque a mente mente. Em vez, quando você segue o coração sabe. O coração tem células de memória, tem neurônios, tem gente que não acredita nisso, mas isso é cientificamente provado. Então, siga o teu coração. A primeira coisa, não siga a tua cabeça, porque ela é muito cética demais, sabe? Ela é muito controladora demais e as coisas não funcionam só com a lógica. Outra coisa que eu acho que é muito interessante é a prática da meditação. Qualquer que seja, você tem que ter um momento de relax. Às vezes tem gente que fala, ai, mas meditação, eu não consigo. Não precisa entrar em estado profundo, estado alfa de meditação, nada disso. Mas tem um momento que você aquieta, sabe? Que você fica quietinho, ou coloca uma música New Age, fica ali em silêncio, deixa, sabe, as coisas fluírem nos teus pensamentos, vai limpando um pouco aquilo que não interessa, aquilo que não pode. Você pode contradizer os pensamentos negativos e liberar sempre os positivos, reforçar positivamente. Mas eu faço muito o relaxamento. O relaxamento, para mim, é uma das coisas mais importantes. Eu não consigo passar o dia se eu não tenho uns momentos meus, onde eu acendo incenso, eu boto uma musiquinha, eu fico em silêncio, eu preciso desse momento meu. Eu acho que isso ajuda muito as pessoas também, mas para mim, acho que o início de tudo é seguir o coração, é o mais importante. E a questão da concentração? Você acha que a meditação ajuda também na concentração? E o que pode trazer também os benefícios de mantermos uma boa concentração? Olha, tem uma terapia que é uma meditação que é o mindfulness, né, que é uma coisa bem interessante, que exatamente te ajuda a essa concentração, eles te mantêm o foco. É muito importante porque você normalmente dispersa, são, sei lá, milhares de pensamentos que vêm na cabeça. Quando você consegue focar, você consegue um resultado melhor.
né? Então, quando você tem muitos fatores te interferindo, você não consegue se dedicar muito a uma coisa só. Principalmente a mulher. A mulher, ela tem uma capacidade de pensar 10.000 coisas ao mesmo tempo. E o homem não. Ele é, normalmente, ele é mais individual, ele foca em uma determinada coisa. Então, às vezes, eles têm um poder de concentração maior, mas isso não tem nada a ver com antes que alguém fale qualquer coisa de sexualidade, não, isso é uma coisa física, é uma coisa biológica. Então, a mulher realmente ela tem esses 1.000 circuitos e a gente se perde um pouco, né? Você consegue fazer. A mulher acho que é multitarefas e o homem não. Então, eu acho que precisa um pouquinho mais de foco, onde você consegue sempre realizar as coisas de uma forma mais correta, mais precisa, e eu preciso aprender um pouco mais isso, porque eu sempre me perco um pouquinho nos meus pensamentos também. Você sabe que eu fiz essa pergunta porque eu lembrei de uma trilogia de um autor chamado Moni Sadhu, que era aquela concentração, meditação e samadhi. E o seu livro novo tem esse terceiro ponto, né, que é a Não. consciência cósmica, que nos estudos desse estudo tem essa relação com o Samadhi, entre outras coisas, né? Mas a minha pergunta é sobre os chakras, já que eu estou falando de uma conexão com o hindu. O que que você, nessas suas práticas de relaxamento, ou nessas práticas que você coloca com música, você gosta de trabalhar também os chakras? Eu trabalho bastante, principalmente com os cristais, né? Eu adoro, por exemplo, a massagem ayurvédica, que você ativa os chakras, eu acho super importante. Os chakras são nossos centros de força, são pequenos vórtices que nós temos em pontos específicos, para quem não sabe, do corpo, né? E eles mantêm a atividade orgânica, física, né? Com uma boa energia, uma boa função. Qualquer dificuldade que esse chakra encontra de ter essa atividade, essa vibração, né, esse vórtice funcionando regularmente, você pode ter algum problema no órgão. E os chakras são ligados pelos meridianos. Então, dentro da acupuntura também a gente trata esses meridianos onde existam bloqueios. Eu normalmente, quando eu faço o meu relaxamento, eu gosto de utilizar nos pontos específicos as pedras relacionadas a esses chakras correspondentes. E eu gosto muito dessa massagem ayurvédica porque ela te dá uma equilíbrio, ela realmente ela unifica essa atividade e eles começam a ter uma conexão melhor. Então, muita gente não sabe a importância, né, que tem esses chakras. E o que eu acho admirável, eu não consigo, muita gente consegue enxergar, visualizar mesmo os chakras. Eu não tenho essa capacidade. Eu adoraria poder ver. Acho muito lindo isso, mas eu não consigo. Uma das suas funções, né, um dos seus trabalhos que você desenvolve é relacionado a terapias. E lá no início do programa eu fiz uma pergunta, né? Quais os sinais de que temos emoções bloqueadas? Nossa, olha, eu vou te falar, acho que 99% das pessoas têm emoções bloqueadas. O que que acontece? O nosso subconsciente, primeiro, é um labirinto de informações. E ele não sabe o que é certo, o que é errado. Ele simplesmente cria um padrão. E muitas vezes esse padrão, ele fica tão escondidinho que a gente nem percebe, que acaba criando dificuldades nas nossas vidas. Então, vamos supor que ao longo do tempo, ao longo dos tempos, né, você passou um medo muito grande, uma angústia muito grande, uma decepção muito grande, uma traição muito grande. Qualquer emoção que foi muito forte, ela vai ficar armazenada no teu subconsciente. E você acaba tendo uma distorção da realidade, porque ela cria como uma barreira, um bloqueio. E aí, quando você desbloqueia essas emoções,
a pessoa volta a estar bem, não só emocionalmente, porque ela volta a ter autoestima, ela volta a ter serenidade, ela diminui a carga de estresse, mas muitas vezes você consegue sarar de doenças psicossomáticas. Então, eu já tive várias pessoas que melhoraram problema de dor, coisas de dor, problema de estômago, problemas de funcionamento até de intestino, por incrível que pareça. Eu tive uma cliente que anos e anos tratando e não conseguia resolver, e só com o desbloqueio de emoções ela se recuperou. É um processo super simples, não invasivo, bem interessante, que você trabalha em conjunto com a radioestesia e a desmagnetização de um meridiano, que é esse meridiano governador, que é o meridiano principal, que ele distribui, né, as informações para os outros meridianos. Você desbloqueia o subconsciente, você apaga essa memória e volta a ter uma vida normal, um padrão de vida normal. Eu tenho muitos relatórios, assim, de pessoas que estão super bem. Eu fico muito feliz. Então, é uma coisa que vale muito a pena fazer, pelo menos uma vez na vida, e depois manter, né, ter uma manutenção, porque vira e mexe acontece um problema grave que você deve liberar. Uhum. Eu me recordo que primeiro fazer uma pergunta e depois uma complementar. A pergunta é quais as ferramentas que você se utiliza nesses atendimentos? E uma segunda que é correlacionada com a nossa entrevista anterior, que é sobre de que forma a pessoa pode começar a se afinizar com o pêndulo e o trabalho com o pêndulo. Bom, eu não sei ficar sem pêndulo, eu uso o pêndulo direto e, para mim, eu tenho uma facilidade muito grande e é assim, nós não somos donos da verdade, né? Então, mas eu confio bastante no meu pêndulo. O que é assim, existem várias formas de você começar a aprender a utilizar o pêndulo. Então, eu montei um curso, tem na Hotmart esse curso de radiestesia básico, que é bem fácil, ensina passo a passo, tem um monte de exercícios, e é bem tranquilo. E a radiestesia não é nenhuma magia, ela é um fenômeno natural que acontece aonde você capta essa frequência na ponta dos dedos, que é uma das áreas onde nós temos uma área nervosa muito grande, isso é levado, é conduzido até o cérebro, depois ele volta como resposta e se manifesta no pêndulo. Não necessariamente você precisa ter o pêndulo, você pode usar os aspectos sinestésicos também. Tem gente que usa o dual road, quer dizer, cada um utiliza de uma forma. Tem gente que não precisa nada, simplesmente sente, né, aquilo e ela manifesta. E essa é uma das formas, né, de você começar a captar, mas a radiestesia, ela requer muito treino. Então, não adianta você achar que você vai pegar o pêndulo e vai sair, sabe, fazendo direto e reto. Não, ela exige muita dedicação, muitas horas de treino, muita persistência. E no caso, quer dizer, eu utilizo para cada terapia uma técnica. Então, quando eu trabalho com geobiologia, eu utilizo várias ferramentas, inclusive ferramentas eletromecânicas. Eu utilizo gaussímetros, multímetros, eu utilizo depois os pêndulos, os dual roads, eu utilizo bússola, né? Então, tem medidor de antenas, tem várias coisas que eu posso utilizar. Quando eu faço as terapias de desbloqueio, eu utilizo o pêndulo e utilizo um magneto, eu ia falar calamita, um ímã. Eu utilizo um ímã mesmo, você utiliza para desbloquear, como se fosse um cartão de crédito, é bem interessante. Quando eu trabalho com numerologia, que é matemática pura, são cálculos, então eu não gosto de pôr no computador, eu gosto de calcular manualmente, porque eu não gosto de perder coisas, né?
quando eu trabalho com cristais ou quando eu trabalho com florais. Então, eu estudei, né, um pouco a função de cada cristal, de cada pedra, a função de cada floral, para que eles servem, aonde que você deve usar, e eu prefiro os florais de Bach, no meu caso, e eu adoro também definir os florais que eu devo utilizar radiestesicamente. Então, eu tenho uma tabelinha, e aí eu vejo com o meu pêndulo qual é o mais adequado para aquela pessoa. Então, para cada técnica, a gente utiliza uma determinada coisa. Então, não é tão simples assim. Tem 1000 opções. Muito bem. Você falou de radiestesia, né? Trouxe um pouquinho da radiestesia. E a radiônica? Então, eu não sou boa na radiônica, não. Eu fiz vários cursos, estudei muito a mesa radiônica. Eu acho bárbaro, eu admiro quem trabalha com a mesa. Algumas pessoas são excelentes, fazem um trabalho incrível, mas eu não me adaptei à mesa. Eu prefiro estar um pouco mais livre, né? É que na mesa muita gente descobre qual é o problema, faz a cura e já obtém um determinado resultado, né? Eu não sei, eu não tenho assim muita habilidade na mesa, eu não me dei bem. Eu tinha uma mesa azul, hoje existem outras mesas, né, até em quinta dimensão de mesa, eu não consigo trabalhar muito bem com isso. Eu prefiro o local, eu prefiro, sabe, coisas mais palpáveis, né? Você citou a geobiologia, né? Quais as causas, não, quais os motivos por que as pessoas procuram, por exemplo, a geobiologia e a radiestesia no seu trabalho? E compartilhe com a gente uma dessas experiências que você tem durante tantos anos trabalhando com isso, de sucesso com essas técnicas. Pois é fantástico. É importante a gente saber aonde vai morar, porque as nossas casas podem provocar, ou os nossos escritórios, enfim, eles podem provocar problemas sérios de saúde, né? Meu foco é muito saúde, eu trabalho muito com a saúde. É claro que a prosperidade vem junto, mas se você não tiver saúde, você não consegue também ser próspero, né? E então o que que acontece? Ao longo do tempo, eu fui me dedicando a isso. Existem várias teorias, inclusive uma delas que existem casas que matam, porque uma pessoa ela muda de casa, ela nunca teve nenhum problema e quando ela entra em determinado ambiente, ela começa a ficar doente, 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 doente e acaba tendo um final complicado e muitas vezes acaba mudando e de repente se recupera. Então eu tive várias histórias bem interessantes de saúde, de cura. Eu tive uma cliente que ela tinha um problema sério de câncer de mama e eu fiz uma análise na casa dela. Então, quando eu fiz essa análise, a gente descobre algumas coisas que estão criando esse problema e era um problema geopático. Então, era um cruzamento de rios subterrâneos, com falha, com rede Hartmann, que é uma rede que o próprio planeta cria pelo campo magnético que a Terra produz. Então, era bem embaixo da cama dela, na direção da mama dela. Então, ela não conseguia curar, ela não cicatrizava, ela estava piorando, piorando, definhando, e a gente acabou tirando ela daquele lugar, ela acabou se recuperando. O médico ficou impressionado, ela brigou com o marido, porque o marido achava tudo uma bobagem, ela mudou de lugar para dormir, e ela se recuperou, ela sarou, e ela está super bem, e ela hoje é uma amiga, né? Além de tudo, ficou uma cliente amiga. E uma outra história também muito interessante, que eu adoro quando eu pego alguém que é cético, eu fico muito feliz, porque é onde a gente prova as coisas de uma forma mais fácil. Quando eu estava morando na Itália, eu fui fazer um trabalho em Módena para uma arquiteta,
E ela me pediu se eu depois podia passar no escritório, que o sócio dela é um engenheiro. E os engenheiros, em geral, são bem céticos, né? E aí, quando eu cheguei lá, ele falou: eu queria saber como é que você faz, como é que você usa o pêndulo, o que que você pergunta. Eu falei: olha, a gente pode, num ambiente, perguntar se existe alguma carga negativa neste ambiente. E nós estávamos na sala dele de escritório. E aí ele falou assim: deixa eu ver, você faz uma demonstração? Eu falei: claro. Aí o pêndulo, ele funciona como um scanner. Então ele começa a procurar, procurar até que ele me direciona e ele vai me empurrando numa determinada direção. E eu fui, até que eu cheguei numa pilha de papéis e o pêndulo começou a girar positivamente, dizendo que ali tinha uma coisa bastante negativa. Esse engenheiro, quando eu falei: olha, aqui tem um problema, não sei o que que é, esse homem, que tinha 2 metros de altura, começou a chorar. E eu fiquei muito da sem graça. Eu estava no início, que eu estava chegando na Itália, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei para esse arquiteto, eu falei: escuta, o que que eu falei? Eu falei alguma coisa grosseira, eu ofendi ele. Pelo amor de Deus, meu italiano não é tão bom assim. Ela falou: não, não é, deixa que ele vai te explicar. Ele parou de chorar, aí ele veio e falou assim: como você sabe? Eu falei: eu sei o quê? Eu não sei nada, eu só sei que tem uma frequência ruim aqui. Ele falou: acontece o seguinte, eu mudei para uma cidadezinha bem pequenininha, a gente chama de Paese, como se fosse um borgo, para os meus filhos poderem crescer num lugar mais saudável, um ar mais puro, e montaram uma fábrica nessa cidade de reciclagem. E eu, como engenheiro, eu tive acesso às plantas e eu vi que não era uma reciclagem comum, era uma reciclagem química. E eu fui brigar com o pessoal da prefeitura e a gente barrou a obra. Só que quem era dono dessa fábrica era o pessoal da máfia e ameaçou matar ele e a família. E então o processo estava tudo parado, ele estava desesperado, porque era todo o dinheiro que ele tinha investido tinha sido naquela casinha, e ele não podia abrir a boca porque ele corria risco de vida. Então, eu fiquei, sabe, bem impressionada com aquilo. Ele me adorou e ele brincou com a Silvia, que era o nome da arquiteta. Daqui para frente, da hora em poi, a gente só vai fazer trabalho com a Silvana. Porque se você faz o trabalho, a análise antes, você evita uma série de problemas, né? Claro que depois que está construído, você vai tentar solucionar. E o mais importante é você saber que ninguém te deve vender nada. Eu não vendo nada, eu não tenho nenhum produtinho milagroso. Olha, você compra essa peça, ou você compra isso, que isso vai te sarar. Não é assim. Existem técnicas muito simples de correção que a pessoa mesmo pode fazer e não precisa nem de grandes investimentos. Muito bem, vou pegar até o gancho nessa sua história que você trouxe dessa pessoa lá da Itália, né? E vou fazer uma pergunta uma dupla pergunta. Primeiro, o que seria o guardião dos ambientes e como que a pessoa pode fazer uma limpeza energética ou vibracional de um ambiente? Bom, guardião, todo lugar, todo ambiente existe um guardião, que eu gosto de chamar de anjo, eu acho bonitinho. São devas, são formas de energia. Então, a gente acha, né, que nós somos donos da nossa propriedade, na verdade, existe um ser que estava presente ali, assim como tem o guardião de cada planta, de cada árvore, de cada tudo. Existe é uma forma de energia, os devas. Então, o que que acontece? Em geral, numa casa, num escritório, numa fábrica, eles ficam normalmente nas portas. E eles têm consciência, eles sabem muito bem quem que está lá, quem que vive, quem trabalha ou quem mora. Então, eles têm bastante essa noção. Eu ensino para todo mundo, antes de mudar, antes de começar a fazer uma reforma, antes de derrubar as coisas de um ambiente, pedir licença. Porque imagina você entrar na casa de alguém e abrir o armário e começar a arrancar um monte de coisa. A pessoa vai falar: nossa, que essa daí tá louca? Como é que ela entra na minha casa e começa a mexer tudo?
Então, eu converso com os devas, eu converso com os anjos, eu ensino todo mundo a fazer isso, porque eles nos abençoam, eles nos protegem, eles ficam felizes. Se a gente puser uma florzinha em homenagem a eles, se você puser um incenso, um perfume, uma essência, eles ficam muito felizes e agradecidos e nos ajudam bastante. Então, eu sempre peço socorro aos anjos dos ambientes, né? E a segunda pergunta, Samuel, agora me perdi. E como fazer uma A limpeza, né, limpeza. vibracional? Existem várias técnicas de limpeza. E a limpeza é muito importante, porque tudo que acontece, ele fica impregnado nas paredes e nos pisos, né? É uma energia, quando existe, por exemplo, um estresse, é uma energia densa. Então, toda forma de pensamento é uma reação química, existe um desprendimento de alguma coisa, né? Toda reação química tem uma consequência. Então, no nosso caso, o nosso pensamento é uma reação química e fica impregnado. Tanto que quando a gente muda de casa, parece que nunca você morou lá, que é uma coisa esquisita, você não se encaixa, mas passou um mês, parece que você sempre viveu lá, porque a casa vai pegando a nossa cara. Nos momentos de estresse, de mágoa, de briga, de discussão, também isso vai ficar. Então, uma das técnicas que eu gosto muito e que funciona e é bem simples é você misturar bicarbonato de sódio na água e utilizar aquele líquido para fazer a limpeza. Ou você borrifa nas paredes, se elas são brancas, elas não interferem em nada, ou você passa no assoalho, mas de uma forma bem sutil, mas bem torcidinho, porque é como a homeopatia, quanto menos produto, mais potência. Então, a gente torce bem o paninho e passa, faça um teste para ver se não mancha, e se for madeira, eu gosto muito de fazer chá de hortelã, bem forte, também torce bem o paninho e passa nos ambientes. O ambiente fica leve, fica agradável, fica gostoso. A gente só não pode esquecer, depois que faz a limpeza, de fazer as tuas orações, de agradecer aos céus, enfim, fazer pensamentos positivos, porque a gente preenche aquilo que você tirou, aquele vazio com coisas boas. Então é bem simples. Existem outras técnicas com amoníaco, mas é um pouquinho mais complicado. Então, quando alguém tiver uma necessidade, eu ensino. Uma das palavras que você usou, né, que você falou assim, né, a gente pensa que a gente é dona da propriedade, quem são os devas e são os anjos. Aí eu fiquei pensando numa pessoa, que porventura está em uma casa e ela quer mudar para uma outra casa. Tem alguma prática que pode ser feita relacionada a Nossa, isso? eu faço direto e ensino todo mundo, e é uma coisa que funciona super bem. Eu sempre agradeço, né, primeiro, ter vivido muito bem, ter tido tranquilidade, serenidade, proteção naquele ambiente, e eu peço ajuda para que ele encontre um outro lugar. Então, por exemplo, eu mudei da Itália agora, né? E eu vim para o Brasil, e eu encontrei um lugar super gostoso, que, aliás, tem uma história fantástica, e que é maravilhoso. Eu vou até fazer um intervalinho, porque eu preciso contar isso que aconteceu, para vocês verem como não existe coincidência e como o universo conspira a favor. Quando eu decidi voltar para o Brasil, eu vim fazer uma visita aqui para a família e tal, e eu tinha que ver a editora também, e fui na casa da minha sobrinha, e eu gosto muito do apartamento dela, mas não tinha nenhum para morar. Mas acabei falando com uma pessoa, e essa pessoa falou: eu tenho um apartamento ótimo para você, até um pouco melhor do que eu imaginava, do que eu queria. Quando eu vim, ela veio me mostrar o apartamento que meu avô tinha construído. Meu avô já faleceu há bastante tempo. E eu fiquei boba, eu falei, gente, imagina, tudo em ordem, um apartamento todo bonitinho, reformado, perfeito, banheiros novos, tudo novo. Eu falei, nossa, que delícia, isso era em março. Eu falei, olha, eu fico com esse apartamento se eu puder pagar a partir de julho, porque eu não posso, eu estou na Itália, eu só vou para lá em julho. A pessoa não só concordou, nunca me viu, ela não só ela concordou, como ela não me pediu fiador,
ela não me pediu depósito, ela não me pediu nada, e eu assinei o contrato no dia do aniversário da minha avó. Ou seja, eu acho que eles lá do céu, eles fizeram algum acordo com o avô dessa pessoa que era o dono, o proprietário também. E eu mudei para cá, e assim, sabe, uma coisa inacreditável, que é super bonitinho. Mas eu também pedi para o meu Deva, lá do meu apartamentinho, que eu desejasse que ele encontrasse alguma pessoa boa que fosse morar lá e que ele me ajudasse a encontrar meu lugar aqui. Então, deu tudo certo. Que beleza, olha aí, que sintonia e que experiência interessante e conectiva, né? Que a Bacana, né? Silvana. Muito bom que a Silvana está trazendo aqui hoje. Vou colocar aqui algumas saudações que as pessoas estão trazendo e também perguntas que estão chegando. A Solange está desejando boa noite. Josefa também está por aqui. O Alexandre também por aqui desejando boa noite. A Flávia também está aqui. Rosimeire que praticamente maratona nossos vídeos e as entrevistas ao vivo. A Luciene também está por aqui. A Denise França está Puxa, sendo boa noite, Sil. beijo para todos. Que beleza. A Dilma fala assim, ó, boa noite para todos. Boa noite, Silvana. E olá, meu querido. Olha aí, a Dilma que vai estar aqui no dia 21, essa semana ainda. A Lechin está por aqui, desejando boa noite a todos. A Neida está falando assim, oi, Sil, sucesso Ai, sempre. que lindas. Tá vendo? Olha aí, a Neida Almaf, também a Santiago Almaf, caiu aqui, deixa eu levantar esse negócio que caiu. Muito bem. Já que a Neida trouxe essa questão do sucesso, e aqui desejando aquele sucesso sempre para a Silvana, o que é necessário para atingirmos o sucesso nas várias áreas da nossa vida? Pois é, você sabe que eu tenho até uma palestra que eu falo fazendo as pazes com você mesmo, com o seu cliente, com o seu dinheiro. E eu começo falando sobre o que é o sucesso, né? O sucesso é quando o teu conhecimento, a tua habilidade encontra oportunidade. Então, a hora que você estiver muito bem preparado, que você procurar ser o melhor naquilo que você faz, o sucesso virá. Eu lembro que uma vez eu fiz uma experiência de caminhar sobre o carvão em brasa, sabe aquela coisa que os africanos fazem e tal? Eu fiz eu participei de uma palestra que era de estímulo e tal, e a gente fez e a gente caminhou de verdade em cima. Existe até um pequeno truquezinho que a gente não queima o pé. E aqui eu me senti assim poderosa, eu me senti o super-homem, todo mundo te aplaude, todo mundo vibra, você fala, nossa, agora eu faço o que eu quiser, porque esse mundo está aos meus pés. Só que no dia seguinte, quando você acorda, cadê aplauso, cadê roupinha de super-homem? Não existe nada. Então você descobre que é você com você mesmo. Então, se você estiver bem preparado, se você estiver muito dedicado, muito focado e persistência, o sucesso é natural, ele chega. Não existe segredo. É uma coisa natural mesmo. Muito bem, deixa eu voltar aqui para os comentários, que eu vou trazer mais participações de vocês que estão aqui ao vivo nos acompanhando. Eu parei aqui na Neida, se não me engano, não foi isso? Foi isso mesmo. E agora tem o Diane mandando aqui um olá. É o Também por Jeremy, aqui. tchau tesouro, como está? Tem também aqui a Maria Elisa, que está por aqui. Nossa, oi Elisa, gente, que gostoso, quanta gente amiga, né? Como é bom. Né? Todo Renata mundo também. indo lá no meu livro, no lançamento, hein? Olha, quanto que vai ser o lançamento? Fala já para isso. A Renata está por aqui também dando parabéns. Aproveita e já fala quanto que vai ser o lançamento do livro. Então, o lançamento do livro vai ser no sábado, das 5 às 8 da noite, na Jostre, que é na rua Rui Barbosa. Eu estou colocando depois
o link no Instagram, no Facebook, porque eu não sei o endereço. Se você quiser, até te pego aqui, eu te falo. Preciso do óculos, porque eu não enxergo nada. Ó, eu tô deixando aqui o Instagram, Silvana Biguete, para vocês acompanharem lá, que ela vai publicar também Olha, tudo na por lá. rua Rui Barbosa, número 205, na Bela Vista. O que é muito bom é que tem estacionamento na frente. Então, eu vou ficar muito feliz de ver vocês lá. Olha, eu juro que eu fiz o livro com todo carinho, com todo amor. Vamos voltar aqui para os comentários de vocês e perguntas. A Aline perguntou o que a Silvana faz e qual a área de atuação dela. Só o título da live não dá para saber. Aí a Dilma lá respondeu aqui, ó. Ela é geobióloga, numeróloga, radiestesista e autora de livros, como ela comentou aqui. Olha só, a Dilma ajudando também. Gratidão, Aline, gratidão, Bom, Dilma. A Priscila está por aqui também, fala, amiga. ai, que delícia, Pri, que gostoso. Essa é uma boa bruxa. Essa você devia entrevistar. Ela morre É, de vergonha. É uma das tarólogas mais fantásticas que eu conheço, porque ela é extremamente intuitiva. Ela é mais do que taróloga, ela é sensitiva. As coisas que ela fala é de arrepiar. Ela é minha taróloga. Então, bom, eu tenho duas, a minha mestre, que é a Miriam, que é uma fofinha, e a Priscila. Ela é demais. Pode falar com ela, viu, Samuel? Porque ela é 10. Só que ela é uma bobinha, porque ela é muito tímida. Eu não me conformo que ela é tão assim. E ela é bárbara, ela é uma pessoa maravilhosa, super do bem. muito bom. A Audrey também está por aqui, desejando parabéns, Sil. Ai, essa Audrey, então, essa é meu anjo da guarda. Ela que me ajudou na edição do livro, ela que fez as correções, ela brigava comigo o tempo todo. Ela dizia: tem que melhorar esse texto. Você sabe, mas as pessoas que leem não sabem, muda tudo. Nossa, como ela pegou no meu pé, mas o livro ficou redondinho graças a ela também. Muito bem, olha aí. A Sandra também está desejando boa noite por aqui. E a Dilma está fazendo aqui um comentário. Deixa eu ver aqui. Silvana, que bom te ouvir. Que energia linda. Quantas palavras sábias. Obrigado, Silvana, por Ai, mais muito esse obrigada. presente. Olha aí que beleza. Que linda, obrigada, que Deus te abençoe. Aí tem perguntas aqui da Denise. Boa noite. Como é utilizada a magia em caso de pessoas que abusaram de criança e quem são seus mentores e arquétipos que utilizam? O que você diz sobre o galo português utilizado na cozinha? Bom, vamos por partes, que você perguntou um monte de coisa. Eu não sei lidar com magia, não é a minha área. Eu normalmente direciono para pessoas que eu confio para lidar com isso. Então, se eu descubro que tem uma pessoa que está magiada, ou sob efeito de magia, que a gente chama macumba, né? No caso, eu indico as pessoas que eu acho que são bem interessantes, que possam ajudar a liberar desses maus elementos, maus espíritos, para dessa frequência, dessa energia densa que eu não gosto, tá? Em relação ao galo português, eu gosto muito das tradições. A história do galo português é muito bonita. Então, tudo aquilo que eu acho que a gente se sente bem, se sente confortável e que te traz bons pensamentos, que te traga boas energias e que você ache que aquilo que seja uma florzinha que você coloque dentro de casa, que vai te trazer sabe, uma luz dentro, eu acho que tem mais a que usar, tem mais a que colocar, porque a gente se conecta com coisas positivas. Então, você associar, né, esse galo português, que é uma proteção, na verdade, você está se conectando com a proteção. Eu gosto muito desses arquétipos, eu uso bastante. Mais uma pergunta que essa vem da Dilma. Olha, Silvana, falando em magia, certa vez eu vi que não necessariamente a magia negra é somente algo ritualístico.
que está também nos nossos pensamentos e sentimentos. O que você pensa sobre isso? É verdade, a gente pode magiar uma pessoa pensando nela. Você pensa tanto mal dela, tanto, 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 insistentemente. Lembra que eu falei que existe uma energia, uma frequência? O nosso pensamento é feito por ondas, tanto que a gente faz eletroencefalograma. Eles não põem aqueles aparelhinhos lá que são ondinhas. Então, essas ondas, elas chegam as outras pessoas. A gente não está isolado no mundo, nós não somos essa coisa física que a gente vê. Existe uma interação entre tudo e todos. Então, essas frequências negativas, elas acabam interferindo sim. Então, precisa tomar muito cuidado e estar sempre protegida, e estar tentando sempre criar uma barreira, né, nesse nosso campo áurico para se proteger de maus pensamentos também. Eu não gosto muito, por isso que é bom a gente evitar contar muita coisa, sabe, de si. Não é muito bom, a gente tem que resguardar um pouquinho a nossa privacidade, senão, interferências. Luiz Fernando está por aqui também desejando boa noite, pessoal. O Oi, o Luiz, e agora o CREA, comunicação, está desejando boa noite. Acho que é CRE, né? O Luiz fazia prosperando a consciência, falou aqui, Luiz Fernandes. E também tem a Fernanda Bosa que está por aqui, ela aqui ai, que mandando linda, joinha. minha sobrinha, minha afilhada amada, que, nossa, não sei o quanto que eu amo essa menina. Ela, a filhinha dela, que é uma boneca também. É muito amor, né, que eu tenho pelos meus sobrinhos. Eu não tive filhos, Samuel, então eu me dou o direito de me apaixonar pelos meus sobrinhos. Muito bom. A Priscila está por aqui, também vai estar aqui essa semana, e falar assim, ó, que Ai, live interessante, manda aqui aplausos e parabéns, Silvana que e delícia, obrigada. Samuel. A Luzineide está desejando aqui boa noite, manda aqui uma tulipa. Já que ela Ótimo. mandou uma tulipa e tem a ver com flor, o que é a floração? Nossa Senhora. Então, olha, é assim, eu gosto muito de trabalhar com as flores, né? Porque as flores elas têm uma energia muito delicada, muito sutil, e elas irradiam uma beleza, não só uma beleza estética, mas uma beleza no ambiente em termos energéticos. A floração que eu chamo é quando você trabalha com um conjunto de flores, e às vezes até eu ponho um pouquinho algumas frutas onde você consegue que essas plantas elas criem uma energia específica. Então, você trabalha, por exemplo, com cura, então você utiliza as flores brancas, você trabalha com proteção, então você utiliza as flores vermelhas, e existe, todas elas têm aromas, têm essências, então é um conjunto de coisas, né? Eu adoro, eu trabalho direto com as flores. Na minha casa não falta flores verdadeiras, não flores sintéticas, nem plásticas, nem nada. Eu tenho sempre flores, porque elas nos trazem bênçãos. E aonde existe bênção, existe anjos, existe energias positivas, luz, seres de luz. Então, a gente vai deixando cada vez mais o ambiente mais agradável, mais gostoso. Muito bem, olha esse gratidão aqui, Luzineide, por estar aqui com a gente. E deixa eu ver quem é a próxima que estava aqui rindo. Quem é que estava rindo aqui? Olha, rindo aqui com a história do italiano. Olha, que eles são muito emoção mesmo, comentou aqui ela. Eles são, mas são bravos, viu? Eles não são mansinhos, eles são bem bravos. Eu me diverti às vezes com essa braveza, sabe? Porque eu não consigo entender esse mau humor. Eu acho que a gente acorda feliz, por que que tem que ter mau humor, né? Não tem motivo. E o italiano é bem bravo, não é fácil, não. Mas eu me adaptei bem, eu tive uma vida muito gostosa lá, não posso reclamar. Rosane desejando boa noite também. A Lore também está por aqui. Boa noite, família amada. Chegando na roda da fogueira. Ai, que gostoso. A Dima fala assim, ó. Imagina só
o quanto deve ter significado para ele essa experiência. As pessoas céticas são realmente muito interessantes para trabalhar com elas, exigem um pouco mais de paciência. Mas você sabe, olha, eu tive uma outra história com outro engenheiro muito cético também, e é o que eu te falei, eu adoro. Ele tinha um problema, uma dor na perna terrível. Aí eu fui fazer uma análise na casa dele e eu trabalho muito com acupuntura de solo também, que eu utilizo agulhas de bambu de 30 centímetros, 40 centímetros, que a gente põe em pontos específicos, mas precisa ser casa, terreno, não dá para fazer em apartamento, claro. E aí eu fiz, ele tinha cruzamento de água subterrânea muito violenta e tinham rios, né, subterrâneos, porque embaixo da terra tudo acontece. Às vezes a gente vê asfalto e acha que não tem nada, mas existe vida no subterrâneo. Existem um lençol freático enorme. Então, existia esse cruzamento que era muito violento, eu tratei com acupuntura, então você altera, né, a frequência desses rios, como se eles fossem os meridianos da Terra. E esse engenheiro, sabe o que ele me respondeu? Eu não sei o que você fez, porque eu não acredito, mas eu sarei e parou a dor. Então, eu achei ótimo. Como eu falei, não precisa acreditar. Você sarou? Então tá perfeito. Para mim tá ótimo. Muito bom, é isso aí. Olha aí. A Denise está falando assim: olá, Sil. É Sapaterra, está por aqui. Oi, Deni, tá boa, gente. Que gostoso receber vocês aqui. Estou muito feliz. Ó, PJM, ó, boa noite de Portugal. Tá acompanhando, tá tardinho lá, hein? Olha, é tarde mesmo. Nossa, muito obrigada. Puxa vida, que gostoso. Eu tenho bons Olha, amigos lá em Portugal e queridos amigos. a Ju tá por aqui, fala assim: boa noite. Nossa, que legal. Eu também adoro as lives. E comenta aqui, Ju. A Denise fala assim: queridíssima, Denise Sapaterra, queridíssima. Ai, que linda. A Elionete fala assim: estou enviando seu canal para o meu grupo de yoga. Olha, quando envia o Poxa, canal, ele bomba. Samuel, Que você é beleza. demais, né? Você só traz gente importante. Eu me sinto honrada, é um privilégio estar aqui no meio de tanta gente bacana que você convida. Estou muito feliz. Gratidão, Sil, e gratidão também ao Leonete por partilhar, né, o link com outras pessoas e compartilhar com tantas pessoas para chegarem mais gente e possa acompanhar, seja no ao vivo, como nós estamos agora, ou no gravado, para quem, porque fica aqui o vídeo, né? Para quem está acompanhando aqui a nossa gravação. Então, gratidão mútua aqui e mais uma vez agradeço a vocês todos. Hoje, atualmente, somos um pouco mais de 80 mil pessoas que se inscreveram aqui no canal. É um sinal também de confiança e acredito que a gente pode com essa rede, com pessoas como a Leonete também, chegar a mais pessoas. Né? Com você a gente chega bem longe. Denise fala assim, boa noite, querida Denise França, tem outra Denise, olha, a Denise Sapaté e a Não, Denise querida França, amiga Denise também, que gostoso. Muito mandando querida. coraçõezinhos. Olha aí. Rosemary, que lindo, Silvana, gratidão por compartilhar seus conhecimentos e também pelo sorriso tão contagiante. Ah, poxa, muito obrigada. Né? Eu acho que a gente, quando está em paz, quando a gente encontra essa harmonia, essa felicidade, ela vem de dentro. Então, eu acho que é por isso que as pessoas é, percebem isso, né? E eu fico muito feliz, eu fico muito grata pelo teu reconhecimento. Então, eu sou realmente uma pessoa feliz. Muito bom. O Mário está por aqui e fala assim: Silvana, seja bem-vinda ao Brasil com todas as melhores frequências vibratórias. Comenta aqui ele. Muito obrigada, Mário, muito obrigada. E a Denise já está falando aqui, ó. Estarei lá. Olá, olá, Sil, estarei com certeza, sábado no Ai, que lançamento. delícia, que bom, estou feliz. Juliana, né? Falar as felicidades de Silvana. Oi, Ah, Ju, a, que fofa, a outra Denise também falou, ó, sábado estaremos lá. que bom, nossa, Sucesso sempre, tá falando também a Juliana também aqui. muito A Priscila obrigada. Azola falou assim, ó, Sil, vou te matar. Tá vendo? Essa é a taróloga que eu falei que é top. Ela é top, ela é demais. Pode me matar, porque eu falo mesmo que você é boa.
A Salete está por aqui também desejando boa noite a todos nessa nossa transmissão. E aí tem uma pergunta aqui da Ju, outra Ju, que pergunta: Oi, boa noite, poderia ensinar algum tipo de proteção? Olha, uma das proteções que eu uso muito e bastante até diria é uma turmalina pequenininha que a gente usa no umbigo. Você fecha, porque o nosso umbigo é um centro de entrada de energias muito importante. Então, é uma forma de você se proteger, é você utilizar uma turmalina, prende com um micropor para não cair, então você está protegida. Claro que essa é uma das coisas, mas outras é pedir ajuda para o Arcanjo Miguel, por exemplo. Então é uma coisa que é super bacana. Você tem 1000 orações de invocação para o Arcanjo Miguel que você se protege. Aliás, é muito importante, né, sair protegida. É uma forma também é você meditar, ampliar o teu campo astral, né? Se concentrar nisso e pedir luz, imaginar a luz chegando, te iluminando inteira. Tem, assim, bastante formas, mas a turmalina talvez é a mais prática, né? Se você sabe que você vai num lugar que tem gente que te olha com o olho grande, então você já coloca uma turmalina no umbigo e vai firme que está tudo certo. Beleza, deixa eu ver aqui onde é que a gente parou nesses comentários todos. Aqui, um comentário bem florido depois da pergunta da Ju, é da Silvia Regina. Fala assim: boa noite, meu girassol, mil Ah, beijinhos. que linda! Linda. Ai. A Juliana fala sucesso, e a Denise Sapateia fala muito sucesso, Sil, querida. Sempre soube que essa capacidade enorme não teria fronteira. Puxa, imagina, que isso. Aí nós temos aqui a pergunta da Rosemary Silvana. Uma vez conheci um radiestesista que, para determinados casos, confeccionava um tipo de coroa em cobre, para que a pessoa usasse algumas horas durante o dia. Conhece essa terapia e, se sim, pode nos falar mais sobre? Então, eu não gosto muito, porque o cobre, ele oxida. E aí chega um determinado momento, tanto que a gente vê, por exemplo, tetos de cobre que ficam esverdeados. Então, ele acaba alterando a frequência, não é muito bom. Eu não gosto muito de utilizar metal no corpo, a não ser para fazer uma limpeza, uma coisa rápida. Eu prefiro trabalhar com cristais, sempre. Os cristais são menos nocivos, funcionam com melhor propriedade, né? E não tem nenhum tipo de sequela, porque existe uma emissão que se chama verde negativo, que a gente faz na radiestesia, e o cobre ele pode chegar nessa frequência. Eu não acho interessante. Mas, né, eu não vou julgar ninguém, porque eu não conheço exatamente a técnica dele. Muito bem. Por falar em questão, a Cibele faz um questionamento aqui, traz uma pergunta. Boa noite. Não acho certo arrancar as flores, não é melhor deixar elas no pé? Eu também acho lindo você ter as flores no campo, mas as flores, assim como os animais, eles se doam para a gente, né? Se nós formos estudar a escala dos reinos, o mais sábio, o mais importante, o mais iluminado, digamos, é o reino mineral, por incrível que pareça, seguido do reino vegetal, depois o reino animal e depois os humanos. Então, eles têm essa função de doação. Não, a gente não fala só das flores, mas a gente fala das plantas de modo geral, desse mundo vegetal. A gente se alimenta das plantas. Então, a gente come legumes, verduras, frutas, né, que têm a mesma origem, e a gente tira do pé a fruta. Elas têm essa função de doação. Então, é claro que você não vai pegar uma flor, destruir, quebrar e jogar fora. Não, você tem que ter todo o respeito. Então, por exemplo, quando eu faço, às vezes, alguns banhos de ervas, eu nunca jogo no lixo as plantas. Primeiro, quando eu vou utilizar para fazer preparar esses banhos, eu sempre peço licença
e agradeço a doação dessa planta, o que ela está fazendo de benefício para mim. Depois, quando eu preparo aquela infusão, eu recolho essa planta, que ela, né, depois que ela está fervida, não chega a ferver, eu deixo ela escaldar só, nunca deixo ferventar, depois eu devolvo para a natureza. Então, existe esse ciclo, essa reciclagem. A gente não joga uma flor no lixo, né? A gente coloca ela no meio da natureza e ela entra em composição novamente com a terra e ela volta a florir. Muito bem, aí a Dilma traz aqui, ó, dica, por falar em flores, recomendo a última palestra do Tigreirinho, você se encontra no YouTube, ela fala sobre representatividade e algumas mensagens canalizadas de seres extraterrestres, que tem a ver aí com flores, comentou aqui a Dilma, e ela fala assim, ó, se eu também vivi por 10 anos na Itália e foi bom demais. Pois é, vai me deixar saudade. Tem muita coisa. Assim, eu vivi um pouco nos Estados Unidos, eu vivi um tempo lá. Eu acho que não existe lugar perfeito. Todo lugar é bom e todo lugar é ruim. E o importante é você tirar o melhor de cada lugar. E isso, para mim, é o que ficou. Então, quando eu vivi nos Estados Unidos, eu tenho momentos muito felizes, que eu guardo, experiências fantásticas. Quando eu vivi agora na Europa, foi muito bom, coisas fantásticas, como também no Brasil, né? Todo lugar tem as coisas boas e as coisas ruins, mas eu procuro aproveitar o que há de melhor de cada lugar. E ela comenta aqui que a experiência é riquíssima, que até hoje traz lindas recordações. E a Ju fala assim, ó, queria um dia morar na Itália. Tem que experimentar. Eu tinha esse desejo e eu fui atrás. Olha quem tá por aqui, Ronald Bossa. Parabéns, Ai, que Sil, lindo! beijos, Rony. Ai, que lindo! Ó, o Horácio tá falando, tá aqui, ó, Horácio fala assim, bem-vinda a Sampa, caríssima Silvana. Grazie mille. É um querido amigo também, virtual. Ainda não conheço Horácio, mas sempre a gente troca informações. Ele é uma pessoa de muito conhecimento também. Que beleza, sábado então você está em Sampa, lançamento do livro. Com certeza. E a Denise França fala assim, nossa amiga, nossa, minha casa, é uma afirmação, nossa, minha casa está precisando da Sil de novo, e eu também. Agora eu estou por aqui, é mais fácil. Apesar que eu não tenho problema de atender as pessoas à distância, Uhum. porque como eu faço radiestesia, é como se sintonizasse numa onda de rádio e eu localizo cada lugar. Então, eu tenho clientes morando na Itália, eu tinha clientes na França, na Espanha, Portugal, Canadá, Estados Unidos e no Brasil. Então, para mim não existe essa coisa de eu estar em São Paulo e eu poder atender em São Paulo. Eu tenho cliente em toda parte, em qualquer lugar que eu tiver, eu posso atender. Eu não preciso estar presencial. Muito bem, estava passando ali o Instagram para vocês também procurarem como uma forma de buscar um atendimento também, consultorias com a Silvana. A Priscila falou assim agora, a Sil, a maga meiga e mora e traz no coração. Muito bem. O Rony, Silvana, depoimento aqui ao vivo. Silvana realizou um estudo na minha casa e a energia revigorou todos que moram e nossos negócios prosperam exponencialmente. Muito obrigado, Silvana. Falar aqui o Ronald Bossa. É muito bacana, porque eu faço um trabalho nos ambientes duplo. Eu faço uma análise biológica, onde eu vejo a parte mais científica, né? Então, eu vejo toda a parte de iluminação, aeração, ventilação, rios subterrâneos, interferências telúricas, elétricas e inquinamento, eu não acho a palavra em português, quando está, não sei, meu Deus, eu não lembro como se chama inquinamento em português, quando está poluído, quando está, então, toda essa parte. E depois eu faço um trabalho de Feng Shui da escola Basai, que eu trabalho com cristais, então eu divido o ambiente como se fosse uma pizza,
e cada ambiente eu coloco um grupinho de cristais específicos. O que é muito legal, porque você, com essa técnica, você não precisa derrubar a parede, pintar de vermelho, ou decorar a casa inteira de amarelo, sabe? Não tem mudança nenhuma. E quando eu estudei Feng Shui, era uma coisa que me incomodava muito, porque eu dizia, gente, a pessoa acabou de mudar, eu vou ter que quebrar aquela porta, porque tem 3 portas seguidas, não pode ter, vou ter que mudar de posição. A pessoa não quer reformar, não quer mudar aquilo que está. E com o trabalho dos cristais, você não precisa fazer nada. E os cristais se conversam, cada grupinho de cristal atinge uma área da vida, um é relacionamento, um é dinheiro, um é trabalho, outra é carreira, outros são filhos, outra é saúde, e no final eles se conversam, criam um campo de força, e que, além de tudo, você se sente assim super bem energizado, fantástico, e realmente a vida prospera. Eu tenho tido muitos feedbacks fantásticos, mas esse trabalho precisa ser feito em conjunto. São 2 técnicas utilizadas para a mesma função. É muito legal. Provavelmente, então, essa pergunta que eu vou fazer está relacionada com o Feng Shui Basai, que é assim que, bom, não precisa pintar a parede ou quebrar e tudo mais, mas qual a função de ter um objeto de cor vermelha, alguma coisa de cor vermelha na cozinha? Então, é assim, o que eu te falei, eu gosto de certos arquétipos, né? O vermelho, ele representa o fogo. O fogo é transmutação. Então, por isso que o pessoal fala na cozinha, para os chineses, a cozinha é o centro de força da casa. É onde existe um processo alquímico de transformação e de prosperidade, porque é onde você tem fartura, onde as pessoas se alimentam. Então, existe uma força muito grande. E a energia do fogo é uma energia muito forte. Então, por isso que o vermelho é associado na cozinha. Eu gosto até de ter umas pimentas na cozinha, eu gosto de pôr umas flores vermelhas, mas, na verdade, muitas vezes, quando você vai fazer o estudo pela Escola Basai, porque a Escola Basai, ela utiliza a rosa dos ventos, nem sempre a cozinha da tua casa está na área da fama, que seria a área da vermelha. Então, sabe, você fica meio assim, mas simbolicamente eu gosto de ter as coisas vermelhinhas na cozinha. E gosto também de ter um pouco de laranja, sabe? Coisas amarelas também, porque eu acho que traz a luz do sol também. Então, eu misturo um pouco as coisas, eu acho legal. Mas, na verdade, a escola Basai funciona de outra forma. A gente usa transferidor, a gente usa a rosa dos ventos, a gente usa bússola, compasso. É muito cálculo, é muita separação até você definir as áreas, para saber o que está representando cada uma, né? E quando eu faço análise, é como se eu lesse o mapa da vida da pessoa. Tem tanta gente que fala, mas escuta, você trabalha no meu escritório, como é que você sabe que eu estou com problema jurídico? Ou numa casa, como é que você sabe que eu estou com problema com os filhos? Entendeu? Então, você realmente harmoniza todos os pontos da casa, em todas as áreas. E aí, nesse caso, quando você faz online, as pessoas mandam o quê? A planta da Da casa? planta, e depois eu preciso de um ângulo específico que eu explico, e ela tem que tirar uma foto da bússola daquele ângulo. Então, através daquele ângulo que eu começo a trabalhar toda a casa. Beleza, muito bem. Está passando aí o Instagram para vocês pesquisarem, entrar em contato com a Silvana. Vamos voltar aqui para os comentários. Olha aqui, o Ronald está falando que nos vemos no lançamento do seu novo livro, Ai, sábado que bom, agora. graças a Deus, acho bom, tem que ir mesmo. Agora a Ju faz uma pergunta. Todas as pessoas podem fazer esse curso de radiestesia ou precisa ser um dom? E qual egrégora que atua na radiestesia? Pergunta a Ju. Olha, é assim, qualquer pessoa pode fazer o curso, não existe nenhuma
nenhum dom especial. Você estimula, é uma coisa natural que o ser humano acabou abandonando, que os animais ainda têm esse instinto de percepção, o que está bom, o que não está bom, tanto que, por exemplo, até hoje, a gente observa onde é que os cachorros deitam, onde é que sei lá, os passarinhos ficam, e onde, por exemplo, os gatos ficam, a gente não deve ficar, porque existe uma irradiação negativa. Os gatos têm uma propriedade que eles transmutam essa energia e eles aproveitam, e para eles é um benefício. Mas para a gente não é bom ficar no lugar de longa permanência de um gato, de um cachorro, de um cavalo, sim. Mas é muito, assim, é uma coisa instintiva, e o ser humano perdeu. Então, você pode voltar a desenvolver, treinando, né? Esse curso que eu falo, existem muitos cursos de radiestesia, mas claro que eu vou falar um pouquinho do meu. Ele está muito simples, ele tem um pouco de história, depois ele tem toda a técnica, ele tem orientação, ele tem desenhos, ele tem alguns gráficos de exercício. E aí você só tem que praticar, 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 né? E aí eu lembro que ela perguntou mais alguma coisa. O que que era, Samuel? Deixa eu voltar lá, vamos voltar aqui para os comentários, que ela perguntou sobre a egrégora. Ah, da Olha lá, egrégora. o Todo, dom e qual egrégora atua na radiestesia. a egrégora é uma coisa que existe em todas as áreas, em todos os segmentos. Então, a egrégora do tarô, a egrégora da radiestesia, a egrégora da, sei lá, sei lá, constelação, a egrégora nada mais é do que a consciência de milhões de pessoas que trabalham na mesma área, que elas criam uma sinergia. E essa sinergia, o pensamento, é uma forma real, não é uma coisa etérica. Existe uma reação química, eu já falei isso, então existe uma concentração de pensamentos que criam o que a gente chama de egrégora. E nessa egrégora você acaba fazendo parte, vamos dizer, desse grupo de pessoas que trabalham dentro da radiestesia, você acaba absorvendo um pouco desse conhecimento através da consciência coletiva, que essa aglomerado de pessoas pensando e trabalhando com o mesmo interesse. Então, a egrégora não é uma coisa só da radiestesia, é de qualquer lugar. E qualquer coisa que você vai fazer, aonde você tiver teu pensamento focado naquele aspecto, você vai acabar acionando a egrégora daquele aspecto, no caso, a radiestesia. Muito bem, vou voltar lá no início da nossa conversa, que você falou sobre situações desafiantes ligadas a questões religiosas, notadamente com as freiras, né? Que você passou naquele momento. Hoje, depois de todos esses tempos passados, o que você pode dizer sobre Jesus e como é que você tem essa conexão com Jesus? Nossa, bom, eu tenho um capítulo inteiro dedicado sobre Jesus. Jesus, para mim, não existe nada mais maravilhoso, mais acessível, mais próximo de nós, porque ele veio, né, para a Terra, assim, os ensinamentos, a orientação, a sintonia que ele tinha, né, com os seres humanos, a bondade, a amorosidade, a doação, né? Quando ele faz o sacrifício, que muita gente acha, ele fez o sacrifício da cruz, não foi esse o sacrifício de Jesus. Jesus tinha uma energia tão alta, tão alta, tão alta, que ele não podia vir para a Terra, nós não íamos suportar. Então, um exemplo que eu dou muito fácil de entender, imagina você aproximar o fogo de um pedaço de isopor, esse isopor derrete. Então, que Jesus, ele representaria isso para nós não suportaríamos a energia dele. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que baixar a energia, diminuir muito a energia dele para ele poder vir para o planeta, para ele poder nos orientar. Então, essa foi a maior doação que ele teve. E existem histórias de Jesus que, na verdade, foram escondidas, né, na Bíblia,
que foram suprimidas da Bíblia ou alteradas, né, pela Igreja Católica, e que eu revelo um pouquinho no livro, um pouco a vida de Jesus, o que ele fez durante esse período que ele ficou escondido. E dentro dos meus estudos, eu entendo que Jesus não morreu na cruz. Ele acabou morrendo na Índia, já bem velhinho, e existem, assim, não só teorias, mas algumas pequenas comprovações, né, de inscrições, de túmulos, onde encontram a figura de Jesus. Então, ele é um ser muito especial para mim. Muito, muito, muito. Muito bem. A Cibele está agradecendo, agradeço a resposta sobre as flores, bem esclarecedora e muitas bênçãos para vocês dois. Obrigada. Comenta aqui a Cibele. A Rosemary fala assim: a cozinha é o coração da casa. Um filme muito interessante, A Casa Monstro, nos fala sobre essa conexão do amor em si. A indicação aqui dela. E a Ju também fala assim: ó, que legal, muito obrigado, também está agradecendo. E já, olha aqui, o Marcos está por aqui também, fala assim: boa noite, from Vancouver, Canadá. Muito bom, Que Marcos. lindo, que gostoso. Um beijo para toda a família. Que gostoso. Que bom que você veio. Que beleza. Olha aqui, que live linda, muito obrigado, está falando aqui a Dilma. E já que está todo mundo nessa vibração de agradecimento, qual a importância da gratidão? Puxa vida, não tem coisa mais prazerosa, né, do que a gratidão. A gratidão, às vezes, eu brinco que eu falo que é uma certa forma de egoísmo, né, que quando a gente faz alguma coisa por alguém e a gente fica mais feliz, né? Então a gente preenche no coração essa coisa, né? Te engrandece e você se sente importante, você se sente meio Deus, né? Então eu acho também que a gente precisa aprender não só a oferecer, mas também a receber, né? Tem muita gente que você às vezes dá alguma coisa e ela fala, ai, não precisava, ai, o que é isso, mas que trabalho, mas não sei o quê. Não, aprenda a receber, é tão bom quanto dar, né? A gratidão, ela é uma via de duas mãos. Então, muitas vezes alguém me dá um presente, eu falo, ai, muito obrigado, eu adorei, era exatamente o que eu queria. Eu estou feliz que eu ganhei isso, muito obrigada. E não negar, né? Não, imagina, não queria, não precisava, que incômodo, que trabalho. Então, a gratidão é uma via de duas mãos, porque ela preenche e ela nos traz uma felicidade interior tão grande, né? Então, é muito bom receber e compartilhar também. Muito bem, e por falar em gratidão, quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente aqui hoje dessa entrevista com a Silvana, todos que mandaram mensagens aqui ao vivo, que mandaram perguntas, como algumas pessoas que divulgaram, inclusive compartilharam com outras pessoas para essa entrevista, e você também que está acompanhando aqui essa gravação, super agradecemos essa sintonia, agradecer também aqui a Gislene, que demais, muito bom. Essa é uma prima querida que só dá risada. A gente não pode falar no telefone que a gente começa a rir sem conversar. É uma delícia. Que beleza. A Rosimeire também está agradecendo. A Dilma fala assim, ó, Silvana, deixa mensagem no direct, já estou te seguindo por lá. Está comentando também aqui ela, muito bem. Estamos chegando então ao final dessa nossa transmissão de hoje do programa Consciência Próspera e agradecendo a todos vocês. Se ainda não se inscreveram no canal, vai lá e se inscreva. Esteja aqui com a gente apoiando também esse nosso projeto. Estamos ao vivo segunda a sexta-feira, 9 edições semanais aqui, 9 programas que você pode interagir também ao vivo. Gratidão mais uma vez a Silvana. Vou pedir para ela deixar então uma mensagem final para quem está nos acompanhando aqui hoje. Bom, primeiro, Samuel, eu queria te agradecer demais a oportunidade. Sempre você me dá um espaço, uma oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre aquilo que eu faço. E eu queria agradecer a todos vocês, a todos os meus queridos amigos, aqueles que
que eu conheço, aqueles que não conheço, que eu já considero amigos também, e a oportunidade de vocês estarem me escutando. E eu espero poder transmitir um pouquinho do meu conhecimento cada vez mais e aprender também, continuar aprendendo, porque nós somos uma centelha, né, diante de tudo aquilo que a gente tem na nossa frente no universo. Nós somos tão pequenininhos e nós estamos aqui para ser cada vez um pouquinho melhor. Então, eu conto com a ajuda de vocês para esse crescimento e espero também ajudar vocês, porque ninguém é feliz sozinho, a gente está todo mundo junto e misturado, de mão dada para poder crescer nessa vida. Muito obrigada, pessoal, obrigada de coração. Grazie di cuore.